Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a preocupante e contraditória entrevista coletiva de Augusto Melo, presidente do Corinthians. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos grupos de WhatsApp, Telegram e baixar aquela dica de baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo para você acompanhar estatística de futebol e acompanhar o futebol em tempo real, com classificação, com resultado de jogos totalmente de graça no seu celular, no seu dispositivo. Como é que faz para baixar? Muito simples. Vem no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo, ali tem um link, você clica no link, cai direto na sua loja de aplicativos, você faz o download do app do SofaScore, já começa a usar. O app é muito fácil de usar e, melhor, totalmente de graça, não tem pegadinha, não tem compra depois, não tem nada. É só você baixar totalmente de graça e começar a usar. Estou gravando esse vídeo na manhã de terça-feira e na segunda-feira o presidente do Corinthians, Augusto Melo, deu uma entrevista de 1h30, basicamente, falando da situação do clube, falando da semana passada caótica que o Corinthians teve dentro do campo, fora do campo, de patrocínio, de política, tudo isso, a situação complicada que o Corinthians teve. E isso é verdade, a gente tem que dizer, o Augusto Melo esteve à disposição dos jornalistas, respondeu, foi permitido fazer todo tipo de pergunta, esteve à disposição para responder todas as perguntas. Se a resposta foi produtiva ou não é um outro debate, mas ele não fugiu de nenhuma resposta. Então, do ponto de vista de estar acessível, de estar disponível para falar, para ser perguntado, para ser questionado, inclusive ele repetiu várias vezes que quase todo mundo que estava na sala de entrevista tinha o telefone pessoal dele, que podia ligar, podia perguntar. Então, nesse sentido, o Augusto Melo esteve muito disponível mesmo, como tem que estar um presidente de um clube do tamanho do Corinthians, né? Um clube com a importância, com o gigantismo que tem o Corinthians. Mas, dito isto, a entrevista foi muito grave, foi muito preocupante no sentido de para onde vai o Corinthians no curto prazo. Porque a entrevista é uma contradição do início ao fim. A entrevista mostra alguém que parece ser muito firme nas suas opiniões, mas que passa a sensação de estar perdido, de entender aonde ele está, de entender o jogo o jogo político também que ele faz parte, e de contradições bizarras do início ao fim da entrevista. O Augusto Melo repetiu dezenas de vezes, que a crise que ele está passando hoje no Corinthians, ela se deve a anticorintianos, falsos corintianos, que o que está acontecendo lá é orquestrado pela administração anterior e que um dos motivos é que agora essa galera que era da administração anterior, esses falsos corintianos, agora são obrigados a pagar estacionamento para entrar no Corinthians. É muito mais grave do que isso, né? É muito mais grave do que isso, porque o que está acontecendo com o Corinthians não é coisa só de falsos corintianos ou coisa da oposição que foi derrotada e que não aceitou perder a eleição. É muito mais grave do que isso. Muito por culpa do grupo anterior, o Grupo Renovação e Transparência, que eu falo aqui há algum tempo nos vídeos, ele deixou de ter renovação 10 anos atrás e nunca teve transparência. Então, é um grupo de pessoas que foram vitoriosas num período e se escoraram nessas vitórias para sangrar o clube por 6, 8 anos depois.
E aí estou falando do seu André Sanches, estou falando do seu Duílio, todos que passaram lá, Mário Gobi, todos que passaram lá, que fizeram parte do chamado Grupo Renovação e Transparência. Repito, não teve renovação nos últimos 10 anos e acho que não teve transparência nunca. Mas, enfim, tem muita gente na imprensa, em especial na imprensa de São Paulo, que adora bater palma por tudo que faz o André Sanches. Parece que o André Sanches é quase uma celebridade para essa galera. Porque o André Sanches vai, conta uma história, fala uma graça aqui, outra ali e segue. Mas, enfim, eu aqui nunca consegui entender esse encanto que a imprensa, especialmente a imprensa de São Paulo, tem pelo André Sanches. Não sei se é encanto, não sei se é medo, mas enfim. Mas o Augusto Melo bateu muito na tecla disso e que, para mim, mostra, no mínimo, uma ingenuidade. Porque só você não conhecendo quem são as pessoas da Renovação e Transparência para achar que eles perderiam a eleição no voto como perderam e deixariam tudo de boa, que não iam atrapalhar, que não iam gerar problema, que não iam fazer politicagem, só sendo muito ingênuo, só não conhecendo quem é André Sanches para achar que ele ia aceitar a derrota na boa. É lógico que o Renovação e Transparência iria tumultuar o ambiente do Corinthians, o ambiente político do Corinthians. Isso é lógico, porque é assim em qualquer clube, em qualquer jogo político de clube, e porque é assim com pessoas do nível do André Sanches. Então, para mim, ele já mostrou, no mínimo, na melhor das hipóteses, uma ingenuidade terrível dele achar que o grupo derrotado, por todos, entre aspas, amarem o Corinthians, ele achar que o grupo derrotado iria ajudar a administração dele ou, no mínimo, não atrapalhar. Isso daí mostra muita ingenuidade do seu Augusto Melo. Era lógico que o grupo, com pessoas da estirpe que tem o Grupo Renovação e Transparência, é lógico que eles iriam atrapalhar. Estão atrapalhando, não tem nenhuma dúvida. Estão atrapalhando politicamente e estão atrapalhando com uma herança, como, por exemplo, a piada que é o contrato do Carlos Miguel, né? Que era ruim na administração anterior e que acho que a administração atual poderia ter resolvido isso antecipadamente. Segundo o presidente, o Fabinho já vem tentando renovar esse contrato há algum tempo. Não sei se é desde janeiro, deveria ter sido. Né? Deveria ter sido imediatamente na hora que identificaram que de 23 para 24 o contrato cairia, a multa cairia para 4 milhões de euros, que é dinheiro de pinga. Então essa é a primeira parte do que eu queria falar. O Augusto Melo é, no mínimo, muito ingênuo para achar que o Renovação e Transparência, esse grupo formado pelas pessoas que formam esse grupo, iriam, no mínimo, dar paz a ele. Não iria. Então, primeira coisa aqui, e a quantidade de vezes que ele falou de ticket de estacionamento, anti-corintianos, falsos corintianos, acho que ele está perdendo tempo nisso daí. Matei a primeira ponta aqui do que eu queria falar. A outra, e aí, para a gente entrar aqui, a entrevista é uma incoerência, incoerências de cabo a rabo, né? Incoerência de cabo a rabo. Primeiro, o Augusto Melo diz que a partir de agora acabou política na administração dele, que agora, ele até fala, agora será tudo decidido na minha caneta. E que, no mínimo, de novo, no mínimo ele está sendo ingênuo ou ele está acreditando num conto de fadas. Primeiro porque não existe num clube associativo acabar a política. E ele inclusive diz, quando perguntam, o senhor tem medo de sofrer impeachment? Ele diz, não, o impeachment não faz parte, não vai ter golpe, não vai... Gente, um processo de impeachment, sobretudo, é um processo político. E quando ele diz que acabou política, ele, no mínimo, está sendo ingênuo de novo de achar que, ao acabar a política, ele está livre de tomar o impeachment. Se ele não for político, ele toma o impeachment como qualquer político que não fizer um jogo político,
não fizer negociação, não fizer articulação, acaba tomando impeachment também. Então, esse é um ponto que, para mim, é muito incoerente. Ah, acabou a política. Não, não acabou a política. Porque se acabar a política, você vai tomar o impeachment. Se você não tiver articulação política dentro de um clube como o Corinthians, você vai tomar o impeachment. E ainda é mais incoerente ainda, considerando que na reforma de diretoria que ele fez, porque o Augusto Melo disse que foi traído por pessoas que ele levou para dentro da diretoria do Corinthians, na reforma dessa diretoria que ele fez, ele colocou, por exemplo, conselheiros para cargos importantes ali, inclusive departamento de futebol. Então, isso já é uma medida política, já é uma escolha política. Então, ele dizer, agora acabou a política, não é verdade, não procede com o dia a dia de um clube movimentado por política e não vai ser executado. É uma coisa que ele falou, né, e não vai ser executado. A política não acabou na administração dele. Vai continuar, porque se a política acabar, ele vai tomar o impeachment. Outra incoerência, preocupante demais. Em algum momento ele diz, a minha administração aqui é tratada sem amigos. Os meus amigos ficam da porta do Parque São Jorge para fora. Ele fala isso no começo da entrevista. 5 minutos depois, ele é perguntado sobre o empresário Igor Carvalho Sveibrucker. Acho que é isso. E aí ele diz, esse é um empresário que é meu amigo, tem frequentado aqui o Corinthians porque é meu amigo, inclusive emprestou dinheiro para contratar um jogador, o Mateuzinho, emprestou 4 milhões de reais. E depois ele diz, emprestou 4 milhões a juros baixinhos. Na verdade, eu nem sei se teve juros. E aí é uma barbaridade essa resposta. Primeiro porque ele disse que amigos dele estão da porta do Parque São Jorge para fora. Aí depois ele diz que um amigo dele, um grande amigo, está da porta do Parque São Jorge para dentro, não só frequentando o dia a dia do clube, como emprestando dinheiro para contratar um jogador, algo que ele criticou durante toda a campanha no grupo anterior. E o pior, ele não sabe se esse empréstimo tem juros ou não. Ele falou isso. Ele primeiro disse, juros pequenininhos, na verdade eu nem sei se tem juros. Meu Deus do céu, gente. Como é que alguém pega um empréstimo e o presidente, um empréstimo de tudo bem, 4 milhões de reais para o que o Corinthians fatura no ano, é um valor pequeno, mas enfim, foi feito um empréstimo que o presidente do clube não sabe se tem juros. Ele falou isso. Mais uma incoerência, né? Então, amigo está ou não, os amigos estão ou não da porta do Parque São Jorge para fora? Ou no caso do Igor Carvalho Sveibrucker, é uma exceção. Outra incoerência bizarra foi ele dizer que na consultoria que a Ernst Young está fazendo ao Corinthians, e aí ele foi perguntado também se a Ernst Young, que é uma das principais empresas de auditoria do mundo, se a Ernst Young estava fazendo uma auditoria dentro do Corinthians ou uma consultoria. E isso tem diferença, porque uma auditoria, a empresa que está auditando, ela tem acesso a tudo e ela diz ali se as práticas são boas ou não, se o balanço é confiável ou não, se a situação financeira procede ou não. E aí o Augusto Melo disse que não é uma auditoria, é uma consultoria. E consultoria é você chegar e falar, ó, isso aqui é melhor fazer assim, isso aqui... Tá. E aí ele diz que na consultoria feita pela Ernst Young, a Ernst Young colocou como meta financeira, meta financeira para o Corinthians, chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Sul-Americana. Aliás, oitavas de final da Copa do Brasil e oitavas de final da Sul-Americana, o Corinthians já atingiu. Dentro do campo, o Corinthians já cumpriu essa meta financeira colocada pela consultoria da Ernst Young. E aí a gente vê que na consultoria houve um pé no chão.
Não se colocou o Corinthians campeão da Copa do Brasil ou finalista da Copa do Brasil, não se colocou o Corinthians finalista da Sul-Americana. Colocou oitavas de final, que é chegar entre os 16 do torneio. Essa postura é completamente contraditória com a postura que essa diretoria, e aí incluindo o Rubão, que já não está mais, é totalmente contraditória com a postura que eles tiveram no início do ano. Quando eles chegaram dizendo que o Corinthians ia para as cabeças de novo, que acabou a farra de Flamengo, acabou a farra do Palmeiras e tudo mais, é totalmente contraditória. Você, com a câmera ligada, era você dizendo que o Corinthians ia para as cabeças, o Corinthians ia voltar para brigar por tudo. E com a câmera desligada, na hora que você faz a consultoria, ela estava lá dizendo que a meta era chegar numas oitavas de final, apenas. E nada contra, porque os clubes precisam entender qual é a sua realidade. Então você, nesse momento, não vai brigar para você se fortalecer e talvez brigar daqui a 2, 3 anos. Que é algo que o Augusto Melo falou lá também. Queremos deixar o time junto, essa base jogando junta, para daqui a 2, 3 anos a gente ter um time que vai brigar muito forte, para a gente reestruturar a base, como ele disse que já está sendo reestruturado, para daqui a 2, 3 anos o Corinthians ser um clube muito formador, muito vendedor. Mas teve essa contradição. Na hora de jogar para a galera, o Augusto Melo, o Rubão, outros diretores disseram que o Corinthians ia acabar com a farra de Flamengo, de Palmeiras, de outros clubes. E na hora de botar na consultoria, se colocou oitavas de final. Uma incoerência gritante. Tem outra incoerência que é bizarramente grave e bizarramente preocupante. Quando ele diz que o Corinthians hoje não tem R$1 em caixa, que o Corinthians hoje vive um fluxo de caixa gravíssimo, e diz que o Corinthians vai apresentar novidades de contratações na janela. Ele falou isso assim, num espaço de 5 minutos. Ele disse que o Corinthians hoje não tem R$1 em caixa, ele falou essa expressão e disse que o Corinthians vai querer contratar na janela. Não dá, né? Não dá pra gente levar a sério. Não dá pra gente projetar alguma coisa séria. Como pode o presidente de um clube que deve 2 bilhões de reais, um clube que corre risco de levar um transfer ban, segundo o Augusto Melo, isso não vai acontecer, porque o acerto lá do pagamento do Félix Torres vai acontecer e tudo. Mas hoje o risco é uma possibilidade. Como pode esse clube projetar contratações na janela? Eu queria entender. Porque ele falou, nós temos um problema gravíssimo de fluxo de caixa, não tem R$1 em caixa. Ele falou isso, não fui eu que falei. Ele, presidente do clube, falou. E aí depois falou de contratar na janela. Na sequência ele diz, hoje a situação do Corinthians é, chegam 10 boletos e a gente escolhe 1, 2, 3 para pagar. E os outros ficam pendurados. Essa é a situação do Corinthians hoje. Hoje essa é a realidade do Corinthians. Isso aqui é uma contradição preocupante que sinaliza que ele está longe de estar... Parece que ele está longe de achar um rumo. Essa foi a minha impressão. Ainda tem uma outra contradição que ele disse, não vamos vender nossas revelações, e cita nominalmente o Wesley, que ele diz, inclusive, que na outra administração ia ser vendido, e ele chegou e fez um projeto, que acho que é uma coisa boa, fez um projeto, fez um plano lá com o empresário do Wesley para valorizar o Wesley. Primeiro ele diz, não vai ser vendido, porque a gente quer manter essa base junta para daqui a 2, 3 anos dar fruto. Aí no fim da coletiva ele diz que vai vender o Wesley. Aí ele diz, não, na verdade não é que eu não vou vender o Wesley, eu não vou vender o Wesley por qualquer dinheiro, eu vou vender pelo dinheiro certo. E aí é mais uma contradição, porque um clube que não tem R$1 em caixa, na hora que chega uma proposta por um jovem, você não tem margem de barganha, você não tem margem de negociar,
porque o mercado sabe que você está quebrado, até porque você acabou de dizer que o Corinthians não tem R$1 em caixa. Então é uma contradição. Ele diz, primeiro, não vou vender o Wesley. Aí depois diz, vendo, mas não vendo pelo preço certo. E aí o entender de vender pelo preço certo é uma contradição com um clube que hoje não tem fluxo de caixa, não tem R$1 em caixa, dito pelo próprio presidente. E quando você não tem R$1 em caixa, quando você está estrangulado porque chegaram 10 boletos e você só pagou 2, você não tem margem para negociar o preço que você acha justo. E isso aconteceu com uma série de clubes nos últimos anos, tanto para o lado positivo quanto negativo. Se o Palmeiras tivesse pendurado de dívida, você acha que ele ia esticar a corda para vender o Endrick por 60 milhões, mais variáveis que podem chegar a 70 e tudo? Não. Não. O Palmeiras só pode negociar o Endrick por um valor alto porque ele está bem financeiramente. Então, assim, essa foi mais uma contradição bizarra. Então, para resumir, a entrevista do Augusto Melo, que valoriza o fato dele estar à disposição para falar, para responder, deixar todo mundo fazer a pergunta, acho que ali ainda teve ali uma divergência com um dos repórteres ali, que eu acho que é de boa, acho que não tem problema nenhum, não houve falta de respeito, nem do repórter, nem do Augusto Melo. Acho que ali havia entendimento diferente, cada um marcando o seu ponto, e é do jogo, não tem problema nenhum com isso. Não acho que nem o Augusto Melo foi ofendido, nem o repórter foi ofendido, e tá certo. Então, assim, ele esteve muito disponível para falar, mas o que ele falou para mim é muito grave, muito preocupante e sinaliza um presidente com dificuldade de achar um rumo. O que você achou da entrevista? Diz aí nos comentários, resto do ritual like, se inscreve no canal, sininho das notificações, dá aquela moral de baixar o app do SofaScore, que você também ajuda o canal do VSR, então vem aqui, primeiro comentário fixado, vai no link, clica, baixa o app do SofaScore e do mais, obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.